Eterno Deus e Pai Celestial, diante de Tua santa presença, nos colocamos nesta hora, para rogar, Senhor Deus, a Tua misericórdia, para rogar, Senhor Deus, a direção do Teu Espírito. Possa, Deus, o Teu poder ser manifestado através da Tua palavra, Senhor Deus. Possa, Senhor Deus, cada coração nessa noite sair daqui fortalecidos, transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Só o Senhor tem poder e é capaz de nos dar aquilo que precisamos e estamos necessitados. Amém. O Senhor conhece nesta noite cada coração, cada necessidade, e também a todos os demais que estão através da internet. O Teu Espírito Santo conhece cada segredo de cada coração. Então eu me entrego em Tuas mãos e que, ó Deus, a Tua presença seja manifestada e a operação do Teu Espírito seja evidenciada nos corações daqueles que estão confiando no Senhor, na operação do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler as Escrituras que está em Juízes, capítulo 6, começando pelo verso 12. Nós vamos ler alguns versículos. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ah, Senhor meu, com que livrareis a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Glória a Deus. Que a leitura da palavra do Senhor seja vivificada em nossos corações e que o Espírito Santo de Deus possa tomar cada palavra e fazer vida em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com glória e poder, Cristo no céu aparecerá. Maravilhoso e tremendo vai ser o dia em que Cristo voltar, e os seus anjos ele enviará para os eleitos então reunir. Seus escolhidos então soará a trombeta e eu vou subir.
os seus anjos ele enviará para os eleitos então reunir. Seus escolhidos então soará a trombeta e eu vou subir. Ele voltará pra sua noiva arrebatar, e naquele dia então se lamentarão os que aqui ficarão, e na multidão dos escolhidos eu estarei, com toda certeza lá Jesus o meu Rei, face a face o verei. Ele voltará pra sua noiva arrebatar, e naquele dia então se lamentarão os que aqui ficarão, e na multidão dos escolhidos eu estarei, com toda certeza lá Jesus o meu Rei, face a face o verei. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos nessa escritura um homem chamado Gideão. Foi considerado por Deus varão valoroso. Isto é maravilhoso, quando Deus nos dá testemunho a nosso respeito. Como Deus deu testemunho de Jó a seu respeito, e de outros profetas de Deus, como Noé, como Moisés, Josué, Daniel. Isso é maravilhoso, quando nós andamos na perfeita vontade de Deus. Quando nós obedecemos a Deus, somos fiéis a Deus, Deus dá testemunho de nós. Deus é um Deus que faz justiça. E Gideão era um homem muito escriturístico. Era um homem que cria num Deus de milagre. Gideão não cria num Deus histórico, ele cria num Deus de milagre. O profeta de Deus, ele prega esta mensagem: se Deus é conosco, onde estão todos os milagres? Esta é o título dessa mensagem. Eu estava lá em casa lendo essa mensagem, como outras mensagens que eu peguei, mas quando eu peguei essa daqui, eu fiquei meio assim, inspirado para falar sobre esta mensagem. Lógico que o tempo não dá. Se nós for tomar tudo aquilo que o profeta de Deus pregou nessa mensagem, precisaríamos de 1h30 ou 2. Então, o tempo aqui é curto, mas creio que Deus fala muita coisa em poucos momentos, em poucos minutos. E o que for necessário, Deus vai falar. Com certeza, você não sairá daqui com as mãos vazias. Não, com certeza você sairá daqui abençoado e abençoada através da mensagem.
Então, Gideão, sendo um homem muito escriturístico, disse: onde estão estas coisas? Em outras palavras, como eu sou um homem, talvez de 50 anos, ele diria, e eu os tenho ouvido falar acerca de um Deus que operou milagres. E eu tenho ido à igreja, e eu tenho crido nos sacerdotes, e eu creio nos profetas, e eu acredito na palavra escrita. Amém. Todas as escritas de Deus, todas as escrituras, e nós cremos também em todas as escrituras da Bíblia. E eu li nos escritos, onde Deus, quando ele veio entre seu povo, alguma coisa tomou lugar. E Gideão não sabia, entretanto, quem era aquele homem assentado debaixo daquela árvore de carvalho. Amém? Ele não sabia. Ele estava sentado ali, junto de Deus, e não sabia que aquele homem era Deus. Era Deus. Era Jesus Cristo em teofania. Era um ser sobrenatural. Então, aquele homem assentado debaixo daquela árvore de carvalho, tudo o que ele sabia é que era um homem. Ele disse: agora, se Deus é conosco, onde estão seus milagres? Mas Deus não falou que Deus era conosco. Vocês observam na leitura, Deus falou: Deus é contigo. Contigo. Deus estava falando unicamente para ele. Deus é contigo. Deus não estava falando ali no momento que Deus era conosco. Deus é contigo, varão valoroso. Porque ele, Gideão, era o único que estava ali, naquele presente momento, na vontade perfeita de Deus. Israel havia se apostatado. Israel estava vivendo em apostasia. Estava inclinado à idolatria. E Deus apareceu para Gideão e disse: o Senhor é contigo. Então, quão escriturístico isto é! Pois onde o sobrenatural está, Deus e seus sinais estarão com ele. Amém. Onde Deus está, o sinal de Deus está com Deus. Nós sabemos disto. Se Deus está em seu povo, eles farão seus sinais. Exatamente. Este era a pergunta que Gideão tinha. Sim. Onde está Deus? Se existe um Deus, se há um Deus conosco, deixe-me ver onde seus sinais estão. Nós dissemos que ele os realizou. E se esta grande igreja se colocaste diante de mim, talvez o velho homem que lá estava, ele parecia um homem velho. A Bíblia diz que ele tinha um bastão em suas mãos. Leia o capítulo 6, quando vocês forem para casa, ou qualquer hora amanhã. Leia. Ele tinha um bastão em suas mãos. Um homem velho, parecia estar sentado sobre uma árvore, e ele o chamou, poderoso homem de valor. E ele disse que Deus ia fazer aquilo. E ele disse: Deus seja contigo.
E o Senhor Jesus Cristo prometeu estar conosco. O Senhor Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para Deus abandonar nós, só se nós abandonar a Deus. Primeiro, o homem tem que abandonar a Deus, virar as costas para Deus. Automaticamente, Deus vai abandonar. Por que que Deus abandonou Saul? Porque ele não perseverou em servir ao Senhor. Saul, ele desobedeceu a Deus, foi desobedecendo a Deus, até que Deus disse: basta. Deus o abandonou. Deus não falou mais com ele. Quando Deus, irmão, ele silencia com o homem, é a pior coisa que pode existir. Quando Deus nos silencia a nosso respeito. Não fala mais, nem através de sonhos, nem através de visões, nem através da palavra, porque os sonhos é uma maneira secundária de Deus falar. Existem sonhos que são barriga cheia, preocupações e assim, mas existe o verdadeiro sonho, que é Deus. Nós sabemos disso. Mas a via perfeita de Deus falar conosco é através de sua palavra. Através da sua palavra, pelo seu Espírito, que Deus fala conosco. E se nós obedecemos aquilo que Deus deixou escrito através da palavra de Deus, seremos bem-sucedidos. Agora, se nós desobedecemos a Deus, porque muitos pensam que só porque vão à igreja já estão salvos. Não, não é bem isso. É lógico que nós devemos ir à igreja, mas não por um dever. Nós devemos ir à igreja, adorar a Deus, porque amamos a Deus e sua palavra. Aí é uma situação diferente. Mas muitos vão à igreja simplesmente para cumprir um dever religioso. Mas não querem obedecer à palavra de Deus. Passa a semana inteira a maioria dos religiosos adorando o diabo. E no domingo querem adorar a Deus. Servir a dois senhores? Não, Deus não aceita. Deus não aceita o segundo lugar. Ou Deus tem o primeiro lugar na nossa vida, ou Ele não toma lugar nenhum. Isso é uma verdade. Nós estamos vivendo numa era que é necessário alguém que Deus toma em suas mãos, e Deus tem homens em suas mãos para falar a verdade, para pregar o evangelho, conforme Deus, estabeleceu na sua palavra. Quão escriturístico isto é, pois onde o sobrenatural está, Deus e seus sinais estarão com ele. Onde Deus está, o sinal de Deus está com Deus. Nós sabemos disso. Esta era a pergunta de Gideão. Ele tinha essa pergunta assim: onde está Deus? Se existe um Deus, se há um Deus conosco, onde estão? Deixe-me ver. Onde estão seus sinais? Onde estão? Nós dissemos que ele os realizou. E se esta grande igreja se colocasse diante de Deus, com humildade, como diz a palavra de Deus, se esse povo que se chama pelo meu nome orasse e se convertesse dos seus maus caminhos, eu livrarei de todos os males
sararei a sua terra. A palavra de Deus diz que a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porque são os moradores da terra que vivem na desobediência a Deus que estão contaminando a terra. A terra está contaminada, na verdade, mas por causa dos seus moradores, por causa da idolatria, por causa da imoralidade, por causa dos credos e dogmas, por causa do paganismo, por causa da idolatria. Por que Deus, nos dias de Acabe e Jezabel, cerrou o céu para que não chovesse? Tinha uma causa, aquilo era o pecado, era a idolatria. Porque eles consideravam que o Baal era o Deus da chuva, que mandava a chuva. E Deus foi no ponto fraco deles e cerrou o céu para que não chovesse. Se Deus pensou, né? Se Baal é o Deus da chuva, então vamos ver se ele vai mandar chuva então. Porque Deus, ele vai na espinha dorsal e quebra. Ele abate a soberba do homem. Então, talvez o velho homem que estava, ele parecia um velho homem. A Bíblia diz que ele tinha um bastão em suas mãos. Então, ele disse: Gideão, onde estão os seus milagres? Se o Deus sobrenatural está aqui, onde estão as operações sobrenaturais de Deus? Aquilo poderia ser facilmente dito entre nossas igrejas esta noite. Onde está aquele Deus que viveu uma vez? Ele morreu? Ele se foi? Ele está seguindo? Ele está de viagem? Não, Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se nós dissermos que nós somos de Deus, então vamos ver onde Deus está. Vamos ver os sinais de Deus. Se este tabernáculo está de pé por Deus, vamos ver Deus se movimentando entre nós. Vamos ver almas nascendo no reino de Deus. Vamos ver vidas serem endireitadas. Vamos ver os doentes, os cegos, os surdos. Vamos ver seu poder de operar ser realizado. Deus em nossas mentes. Este é um Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente, que opera sinais, prodígios e maravilhas, que transforma vidas, que tira um homem da sarjeta e faz dele um cidadão do reino de Deus, que tira um homem ou uma mulher que vive na prostituição, na imoralidade, e faz dela e dele um cidadão, uma cidadã do reino de Deus. E mais do que isso, tira aqueles que estão presos, engaiolados em dogmas e credos e doutrinas de homem, e traz ele para a perfeita vontade de Deus. Traz aquele homem ou aquela mulher que reconhece de fato a operação do Espírito Santo e faz dele e dela um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, semelhante a Cristo. Glória a Deus. Este Deus é o Deus que criou os céus e a terra. Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Muitos religiosos chamam de Jesus do Filho Eterno. O Senhor Jesus Cristo não é o Filho Eterno. O Senhor Jesus Cristo é o Deus Eterno. Porque filiação teve princípio e terá fim. Mas
o Senhor Jesus Cristo, como Deus, ele nunca teve fim e nunca terá fim. Ele nunca teve começo e nunca terá fim. Então, Filho eterno, essa expressão nem existe na Bíblia. Você não encontra nenhum versículo nas Escrituras chamando o Senhor Jesus de Filho eterno. Nós encontramos em várias Escrituras afirmando que o Senhor Jesus Cristo é o Deus eterno. Ele é o Deus eterno e que nos dá vida eterna. O único Deus verdadeiro. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu conhecimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Louvado seja Deus. Fora do Senhor Jesus Cristo não há salvação, porque só o Senhor Jesus Cristo salva, só o Senhor Jesus Cristo cura, só o Senhor Jesus Cristo liberta, e só o Senhor Jesus Cristo opera milagres. Se nós cremos, estes milagres acontecerão na nossa vida. Nós estamos, meus irmãos, em uma batalha. Nós, como fomos chamados para ser um cristão, uma cristã, você tem que ter consciência disso, que você foi chamada para uma batalha. O diabo não vai te deixar sossegado se você estiver na vontade perfeita de Deus. O diabo vai te perseguir. E o profeta de Deus ensina, se o diabo não estiver te perseguindo, é porque ele já te pegou. Então, dê graças a Deus quando você está sendo perseguido, perseguida pelo diabo, é porque ele não te pegou. E nós não podemos levantar bandeira branca para o diabo, não. Nós temos que estar em guerra contra o diabo. É guerra. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. A palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, quando Deus levantou esse homem chamado Gideão, Deus o chamou para ele batalhar, guerrear. E o Gideão, ele no começo ali, ele ficou meio duvidoso. E se você observar nas Escrituras, aquele teste que ele pediu para Deus, Senhor, se o Senhor está comigo mesmo, eu vou deixar aqui uma lã aqui, eu quero que amanhã ela amanheça encharcada e toda a terra seca. E Deus, tudo bem. No outro dia a lã estava encharcada de água e a terra seca. Deus, mais um teste. Eu quero uma prova mesmo se o Senhor está comigo. Amanhã eu quero essa lã seca e a terra toda molhada. Ele estava meio duvidoso de Deus. E não é assim que muitas das vezes nós pensamos? Será que Deus está comigo mesmo? Será que tem gente com esses pensamentos? Se ainda não tem uma revelação, será que essa mensagem é verdadeira mesmo? Será? E fica meio que... E por isso que muitos estão desviando. Porque nunca tiveram, de fato, uma verdadeira revelação de Deus. Porque o profeta de Deus nos mostra que existe dois tipos de fé. A fé que procede da alma por revelação, e existe a fé intelectual. As pessoas, muitos em suas mentes, elas pensam que crê, mas elas não crê, é só intelecto. Porque muitos têm a mensagem na mente, mas não tem ela no coração. E na mente... vem os arrazoamento, a pessoa começa... Deus opera através da fé. E você não tenta querer explicar Deus. Deus não tem explicação.
Porque tudo que tem explicação não precisa de fé. Tudo que é lógico não precisa de fé. Eu já ouvi pregador dizendo, a fé explica a Deus. A fé não explica a Deus. A fé nos leva a crer em Deus. Crer em sua palavra. O profeta de Deus chega a dizer que uma visão não tem explicação, porque é sobrenatural. Você quer explicar uma visão? Quando o profeta de Deus teve aquela visão lá no começo do seu ministério, dele pescando lá, e ele tentou explicar aquilo, e ele cometeu o maior erro da vida dele, tentar explicar aquilo. Não era para explicar. Porque Deus não trabalha através de arrazoamento, de explicações. Quando você vai pregar para as pessoas, às vezes falar da palavra de Deus, e as pessoas querem explicação para tudo. Ele ouve você pregar o evangelho, e ele chama para você para ir na casa dele, e chega lá um monte de perguntas, e ele começa a questionar um monte de coisa. E Deus não trabalha dessa forma. Não. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve no seu ministério como Filho do homem, os filhos de Deus, ainda que eles estavam vivendo vidas sujas, mas eles depositaram a fé genuína na mensagem do Senhor Jesus Cristo, como aquela mulher samaritana. Quando o Senhor Jesus Cristo revelou a sua vida, então ela disse, Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Eu creio que tu és um profeta. Os sacerdotes, aqueles homens que se consideravam os santão, não viu. Foram cegados porque eram incrédulos. E uma mulher que estava vivendo uma vida suja, viu no Senhor Jesus Cristo como o Messias prometido nas Escrituras. E quem deveria saber era aquele sacerdote que estava no templo lá, constantemente lendo os pergaminhos, estudando os pergaminhos e esperando a vinda do Messias. Mas eles tinham as Escrituras apenas no intelecto, mas a mulher samaritana, ela tinha as Escrituras por revelação. Ela tinha revelação, porque ela era redimível. Aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, saduceus, herodianos, eles eram irredimíveis. Existem pessoas que não há remissão para ele. Ele é irredimível. Por quê? Porque não foram predestinados para herdar a vida eterna. Porque Deus, desde antes da fundação do mundo, ele já conhecia quem seria os que cria nele, quem seria os que o aceitaria, quem seria os que o amaria. O Senhor Jesus Cristo já sabia de tudo antecipadamente, porque Deus, ele é presciente. Ninguém surpreende a Deus. Ninguém decepciona a Deus. Nós, como seres humanos, sofremos decepções, às vezes, com as pessoas, tal, né? Porque quando você deposita a sua confiança totalmente em qualquer pessoa, você pode se preparar para ser decepcionado. Porque quando você coloca muito a sua atenção no homem, aquele homem vai falhar, muitas das vezes, até sem desejo. Deus permite, para você tirar a sua atenção do homem e focar a sua atenção em Deus. Deus permite isto. Nunca tente colocar o homem no lugar de Deus, porque será decepcionado. Deus tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. Amém. Aleluia. Porque o profeta de Deus ensina, tudo que vem antes de Deus é idolatria. É idolatria. Qualquer coisa que tomar o lugar de Deus em nosso coração, nós estamos vivendo em idolatria. Porque muitos pensam que idolatria é somente aquele que se inclina a uma imagem e adora uma imagem, e ficar carregando aquela imagem para lá e para cá, e na sua casa e tal.
E não é. Qualquer coisa que tomar o lugar de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, você está vivendo idolatria. E muitos estão nessa situação e não sabem. Mas Deus deve ser o único que deve tomar o primeiro lugar. Nem o Senhor Jesus Cristo aceita ser idolatrado. Eu já ouvi pessoas, ministros, falar: eu sou idólatra no Senhor Jesus Cristo. Não existe isso. O Senhor Jesus Cristo não aceita ser idolatrado, porque Ele disse que os idólatras não herdarão o reino do céu. O Senhor Jesus Cristo, Ele só aceita ser adorado. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto, só a Ele servirá. Idolatria, você não encontra isto na palavra de Deus, dizendo: vocês devem me idolatrar. Não, Deus não quer isto. Deus quer que nós adoremos a Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.